Olá, eu sou a Tânia Kalil e eu estou muito feliz de participar desse bate-papo, dessa conversa sobre o câncer de próstata. Estudos apontam que o terceiro câncer mais diagnosticado no geral é o câncer de próstata. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é o segundo mais comum entre pessoas com próstata. Olha, para a gente ter uma ideia, foram mais de 1,4 milhão de novos casos somente em 2020. E não é só isso, a estimativa de 2023 de incidência do câncer no Brasil destaca que o câncer de próstata é o terceiro tumor maligno mais incidente no país, com uma taxa de 10,2%. Infelizmente, a gente não enfrenta só a doença. Existem uma série de tabus e estigmas associados aos cuidados preventivos e ao tratamento. Por isso, para ajudar a gente a navegar nesse tema tão importante, eu quero apresentar os nossos convidados. A gente vai compartilhar de histórias, conhecimentos sobre a doença e o primeiro dele é ele. Está aqui do meu lado. Maravilhoso. Meu marido, Jair Oliveira, bem-vindo! Que alegria, olha, que coisa incrível participar aqui desse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu quero compartilhar aqui a minha experiência e também ouvir, porque tem outros convidados aqui sensacionais que vão aqui abordar esse assunto de uma maneira muito completa. Então, eu estou feliz da vida de estar aqui nesse papo. Muito obrigada pela Com sua você presença. Vamos aprender juntos Bom. E trazer conscientização aqui junto com esses convidados de ouro. Então agora eu vou chamar o Dr. Daniel Vargas, médico oncologista, que vai trazer aqui para a gente compartilhar todo o seu conhecimento e sabedoria e vai abrilhantar nossa conversa, nossa compreensão sobre esse tema tão extenso. Muito bem-vindo, Dr. Daniel. Muita gratidão por ter você aqui com a gente. Olá, Tânia. Olá, Jair. É um prazer estar aqui hoje para a gente debater sobre esse tema tão importante, né? Nós, enquanto oncologistas, muitas vezes vivemos momentos muito difíceis dentro do nosso consultório. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre evitar de conseguir novos pacientes, para mim é um orgulho muito grande. Que alegria ter você aqui. Muito obrigada, Dr. Daniel. E a nossa próxima convidada, maravilhosa, Marlene, seja bem-vinda. A Marlene Oliveira é do Instituto Lado a Lado pela Vida e é muito importante essa conversa, a sua presença, Marlene, aqui com a gente, para compartilhar a sua perspectiva da doença, o seu contato direto com os pacientes e agradeço profundamente a sua presença aqui nesse bate-papo. Bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer, o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, Tânia. O Jair eu já conheço já de muitos anos, ele já está aqui com o Instituto Lado a Lado, a gente já tem uma história. O doutor Daniel, que é um amigo, é uma pessoa que sempre está aí nos ajudando. E o Instituto Lado a Lado é uma organização que existe há 15 anos, onde nós surgimos para falar sobre a saúde do homem, e em 2011 lançamos a campanha Novembro Azul. E a campanha Novembro Azul é um movimento nacional e que hoje outros países acompanham, e que a nossa ideia é levar essa mensagem para que mais homens se conscientizem da importância de cuidar da sua saúde. E eu estou aqui para a gente ter um bate-papo gostoso, com muita informação, e com vocês, que são maravilhosos. Querida, muito obrigada, Marlene, Daniel e Jair. Uma alegria. Você ia falar alguma coisa? Não, eu quero muito agradecer aí a presença do Dr. Daniel e da Marlene, deixar um abraço aí para eles e para todo mundo que vai ouvir essas informações aqui tão importantes. Então vamos aprender juntos. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, a nossa discussão, é muito importante para que a gente possa compreender o câncer de próstata. Importante compreender o que é a próstata, qual é o seu papel. Dr. Daniel, finalmente, o que é a próstata? Ótima pergunta, Tânia. A gente sempre fala muito sobre o câncer de próstata, mas a gente tem que entender que a próstata é um órgão
pertencente ao nosso organismo, né? Ela é um órgão que faz parte do sistema reprodutor, é responsável pela produção de grande parte do líquido que sai no ejaculado durante a reprodução, e ela é um órgão que pesa em torno de 30 a 35 gramas, sendo de tamanho pequeno, aproximadamente o tamanho de uma noz, assim, e fica localizado na região da pelve, logo abaixo da bexiga, logo onde se inicia a parte final do canal urinário e logo na região anterior à parte final do intestino, que a gente chama de reto. Entendi. Muito obrigada, doutor Daniel. E o que seria o câncer de próstata? A definição de câncer, quando a gente fala da parte médica propriamente dita, Tânia, é quando a gente tem uma célula do nosso organismo, de qualquer um dos órgãos que a gente possui, e ela começa a sofrer algumas mutações do seu DNA, e dessa maneira começa a se dividir indefinidamente e eventualmente adquirir uma capacidade de sair daquele órgão mesmo, de se espalhar pelo nosso organismo. O câncer de próstata não é diferente. Acontece quando alguma célula do tecido normal da próstata sofre alguma ação no seu DNA, levando à produção de uma mutação e começa a assumir o seu controle próprio, digamos assim, se dividindo, crescendo e eventualmente pode levar até o estágio de disseminar pelo organismo. Nossa, Marlene, quanta informação, né, boa chega até a gente, e eu vou confessar para vocês aqui que eu não sabia o tamanho da próstata. Desculpem a ignorância, mas acho que muita gente também não. Então, é muito importante a gente começar do começo, né, para entender o que é esse órgão. E agora eu queria, Marlene, que você trouxesse um pouquinho para a gente, que você contasse. Eu sei que a missão do seu instituto é muito ligada à conscientização, mas conta para a gente quais são os equívocos, os mitos mais comuns que você e o pessoal do instituto encontra ao abordar o tema. Quais são os desafios mais comuns? Essa pergunta ela é muito importante, né? Porque nós estamos falando de informação e uma das coisas que, para mim, é muito importante é orientar as pessoas de que elas busquem informação de qualidade. Porque hoje nós temos acesso, né, a muitas informações e essas informações, muitas vezes, elas não estão qualificadas. E isso apavora, isso assusta, e a gente precisa buscar canais referenciados com informações que empodere essa pessoa de informação e que essa pessoa seja também um agente questionador quando ela está na frente do médico. Né, que ela tire suas dúvidas, que nem como você falou agora sobre o tamanho da próstata. Você é uma mulher, né, que é bem informada, que tem acesso a boas informações e que esse tipo de informação, uma informação que você não tinha. Agora imagina aquela pessoa que está tendo um diagnóstico agora, que vai ter que ter todas essas informações e essas informações de uma forma muito qualificada. E o Instituto Lado a Lado, o nosso papel é esse. Nós temos um comitê científico que é composto por vários médicos, né? A nossa instituição, ela surgiu, foi a partir da história de um médico, urologista, então você vê que a gente sempre teve a informação de qualidade no nosso DNA. E aí tem uma coisa também que é muito importante, o Instituto Lado a Lado, ele não caminha só pela informação. Hoje nós somos uma das maiores instituições que busca o melhor acesso e políticas para que o paciente tenha acesso nesse país, de ponta a ponta, né? Porque a gente está num país continental, as realidades são diferentes, a informação chega de forma diferente e a gente tem que ir traduzindo isso. Quando nós começamos a falar sobre a campanha Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, existe aquele tabu cultural, né, que é algo que vem de gerações para gerações. E isso, a gente, durante esses 11 anos aí, 12 anos de campanha, a gente foi tentando trabalhar a informação e hoje eu percebo que a gente já melhorou esse caminho, né? A gente já consegue
trabalhar, e agora o nosso desafio é fazer com que as próximas gerações venham com uma mentalidade diferente, e por isso é importante o papel da mãe, do pai que está educando esse menino, para quando ele chegar numa fase adulta, ele chegar com outro olhar sobre a sua saúde. Então, o Instituto Lado a Lado atua de ponta a ponta, né? Nós vamos desde a informação, da prevenção, do diagnóstico precoce, informações sobre tratamento, sobre reabilitação, porque tem muitos pacientes que precisam de uma reabilitação, e cuidados paliativos para aquele paciente que já não tem tantas opções de tratamento e que ele tem que ter uma qualidade de vida boa para o seu finalzinho de vida, né? Cara, que coisa interessante, viu, Marlene? Porque isso que a Tânia estava falando, né, de não saber o tamanho da próstata, eu também não sabia. E é tão curioso porque essas informações, né, se a gente pensar em outros órgãos, né, doutor Daniel, assim, um coração, você tem uma noção mais ou menos qual é o formato do coração, tem uma noção também mais ou menos do formato do pulmão, do intestino, do fígado, do rim. Agora, a próstata realmente é algo que, assim, se fala próstata, só me vem a palavra na cabeça, não vem o formato da próstata, não vem, né? Então, realmente, são coisas assim que eu acho que a gente precisa, como a Marlene estava falando, buscar essas informações, até para isso ser mais comum, né? Para quem precisa cuidar de todos esses órgãos que eu mencionei, né? Eu fico, assim, realmente agradecido de vocês passarem essas informações para a gente, né? Eu e Tânia, a gente está aqui lado a lado também, não só mencionando, né, o nome do Instituto, mas estamos aqui lado a lado porque é importante também ter essa conversa dentro de casa, dentro da família, né? Não só falando da saúde de um dos lados ou da saúde do outro lado, né? Mas falar da saúde do lado a lado, né? Sim. E isso eu acho que é muito importante. E eu busco me informar, né? Primeiro que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu busco me informar não só porque eu tenho próstata, né? E tenho que me preocupar com a saúde da minha próstata e do meu corpo no geral, mas também porque na minha família, né, eu já tive caso de câncer de próstata, que a gente vai falar mais. Então, eu busco essas informações e busco sempre monitorar, né, isso de uma maneira frequente. Sim. Então, é legal esse bate-papo aqui, porque eu vou aprender ainda mais coisas. Todos nós. Já que a gente está falando agora, né, sobre desafios, né, sobre aprendizado, sobre tabus no diagnóstico e na prevenção, é importante reforçar o que o Dr. Daniel falou sobre a faixa etária que a doença atinge. Dr. Daniel, queria fazer uma pergunta. Apesar, né, de muitos dos casos serem a partir dos 65 anos, com qual idade é indicado iniciar o acompanhamento para um possível diagnóstico? E também qual a periodicidade ideal? Tânia, ótima pergunta. A gente tem que saber que, apesar da maioria dos tumores se originarem a partir dos 65 anos de idade, o ideal é que seja iniciado os exames de check-up, os exames de rastreamento em uma idade mais precoce, em torno dos 50 anos. Mas nós sabemos também que existem alguns pacientes que possuem um risco mais acentuado e por isso eles devem iniciar esses exames em idades ainda mais jovens, como é o caso, por exemplo, como o Jair colocou, aqueles pacientes que possuem um histórico familiar, principalmente de parentes de primeiro grau, pai ou irmão, que foram diagnosticados com câncer de próstata. Nesses casos, o ideal é a gente iniciar os exames de check-up a partir dos 40 ou 45 anos de idade. Também tem um quesito, Tânia, que é importante a gente destacar, que na literatura médica é trazida uma informação para a gente, principalmente baseada na população norte-americana, né? De que aquelas pessoas pretas, elas devem iniciar os exames de rastreamento do câncer de próstata em idade mais jovem também. No nosso país isso ainda não é um consenso, nós sabemos que o Brasil é um país
com um mix de raças, um mix de uma população, e isso não está muito claro ainda. Mas, devido ao cuidado e à oportunidade que a gente pode trazer em oferecer àquele paciente exames de prevenção, exames mais precoces, não apenas para avaliação da sua próstata, mas também para avaliação cardiovascular, de uma hipertensão, de um diabetes, eu também considero para a maioria dos meus pacientes nesse sentido. Você fez seu diagnóstico, começou a fazer, né, a prevenção e tudo antes, Sim, né? sim, antes, até porque é interessante, né? Eu tive acesso às informações na espera da minha consulta ali, né? Porque eu faço essa monitoração com muita frequência já, com uma idade, né, menor do que a que eles recomendam, aí justamente porque o Daniel estava falando, né? Eu tenho um histórico familiar e aprendi algumas coisas interessantes sobre a próstata, doutor Daniel, ali no consultório. O meu urologista atual, que eu tenho um carinho enorme por ele, sou muito amigo dele, Eu também tenho. né? O Ele doutor cuida muito do jeito. cuida de uma maneira assim, completa, e é o doutor Celso Gromatsky, mas dessa vez eu estava no consultório do doutor Eric, né, que, pelo que eu ouvi a Marlene aí falando, é um dos responsáveis também pela criação dessa incrível campanha aí do Novembro Azul, e eu estava na espera ali do consultório dele, e tinha uma série de livros ali sobre a próstata, né, passando informações importantes sobre isso, e lá, num desses livros, eu estava lendo e vi essa informação que o doutor Daniel acabou de passar. Então, é importante ali você, quando vai fazer a sua consulta, né, também, se você está esperando ali na sala de espera do médico, como eu estava, aproveita e pega uns livros ali sobre a especialidade do médico e fica lendo, porque tem muita informação pertinente ali. Aí já chega cheio de perguntas. Já chego cheio de pergunta para o médico, é bom. Doutor, o que eu ouvi dizer é que o risco, né, no diagnóstico, é que o crescimento é muito acelerado, né, no câncer de próstata. A maioria pode demorar até 15 anos ou mais de 15 anos para atingir 1 centímetro. E até isso a pessoa vive normalmente. É isso mesmo? Sim, Tânia. A gente tem que entender que a vasta maioria dos tumores, eles não têm um ritmo de crescimento muito acelerado, que esse é a nossa grande preocupação. Mas, infelizmente, aqueles casos que terão um crescimento do tumor de maneira muito acelerada, a gente não consegue individualizar, saber essa condição a priori. Então, por isso é tão importante a gente fazer os exames preventivos, os exames de rastreamento de maneira precoce, para a gente evitar, para a gente conseguir pegar esse paciente que infelizmente teria uma doença de comportamento mais agressivo, de crescimento mais acelerado, ainda no início do surgimento dessa doença. E uma coisa assim, muito importante, muito fundamental para que a pessoa vá buscar ajuda. Quais são os sintomas assim fundamentais, né, que possam se manifestar para esse indivíduo ir buscar ajuda médica? O que ele sente? Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de colocar é: não espere sentir nenhum sintoma. Muitas vezes, os pacientes, quando vêm conversar sobre diagnóstico precoce, sobre exames de rastreamento no meu consultório, às vezes chegam com estigma, com preconceito, falam assim: doutor, eu não gosto de fazer muitos exames, porque quem procura acha, digamos assim. Mas é literalmente a gente que tem que achar as doenças. Se nós esperarmos as doenças nos encontrar, muitas vezes a gente pode estar num cenário tão avançado, seja qual for a doença, que às vezes a gente não consegue mais curá-la. A gente consegue apenas utilizar medidas de controle. Mas, falando especificamente sobre tumores de próstata, alguns dos sintomas que devem manifestar com que o paciente procure imediatamente um médico, particularmente os médicos urologistas, como já colocou bem, que é a especialidade focada na avaliação desses sintomas, são os sintomas urinários. E é interessante a gente falar que os sintomas do tumor eventualmente vão se dividir em duas classes: aqueles sintomas obstrutivos e os sintomas irritativos. Os sintomas obstrutivos, eles são caracterizados, em geral, pela redução da força do jato urinário, ou seja,
quando o paciente necessita fazer mais força para sua micção, enquanto os sintomas irritativos, eles vão ser demonstrados por dor, eventualmente, no momento da micção, às vezes aquela ardência no final da micção, e também pelo aumento da frequência urinária. Pode acontecer de você ter muitas vezes a vontade de urinar durante a noite, por exemplo, mas quando vai ao banheiro, você urina pouca quantidade, porque não é relacionada à quantidade de líquido, por exemplo, que você tomou, mas sim relacionada à irritação que o tumor ou que o crescimento da próstata podem estar causando, e com isso aumenta a sua frequência urinária. É importante também a gente destacar que esses sintomas muitas vezes se confundem com sintomas do crescimento benigno da próstata. A próstata é um órgão que cresce com o passar dos anos e pode originar sintomas também bastante semelhantes no caso da hiperplasia prostática benigna. Dessa maneira, é primordial, no caso do aparecimento desses sintomas de alarme, que o paciente procure atendimento médico para, sim, ser investigado, ser questionado, eventualmente realize exames complementares e tenha a conduta mais adequada para o seu caso, seja o crescimento benigno da próstata ou seja o surgimento de algum tumor. Eu quero saber de você. Como foi para você, assim, buscar fazer os exames, buscar a sua saúde, a sua informação, entrar em contato com a prevenção do câncer de próstata? Bom, meu pai, ele teve um câncer de próstata, né, que ele acompanhou com o doutor Eric, e por conta disso, né, e todas as informações que eu já falei aqui, como a gente acabou obtendo, eu antecipei também a minha monitoração, né, da próstata e tudo, e passei a fazer exames frequentes já. Eu estou com 48 anos, mas logo que, acho que um pouco antes de completar 40 anos, com muito auxílio e acompanhamento aqui também da minha amada esposa e de minha mãe e tudo, então com muito apoio da família toda, para a gente, né, ter esse cuidado não só com a próstata, com a saúde toda. Então a gente faz check-ups frequentes também aqui já. Qual a qual a periodicidade que você faz? Então a Anual, né? recomendação do meu urologista é anual. Você tem feito? Tenho feito anualmente, e ele sempre me fala assim: pronto, agora você eu só vejo o ano que vem. E, assim, não, obviamente, se não tiver outras coisas, porque eu também já tive questões renais, né? Então, todo paciente aí que quer ter o cuidado com o próprio corpo e com a próstata tem que ter essa preocupação, né? Mas como a gente estava falando no começo, você teve esse sinal, né, que veio do seu pai para você olhar. Eu queria saber, assim, do Dr. Daniel e da Marlene, quais são as barreiras mais comuns que vocês encontram, tanto na associação quanto no consultório, no processo aí da prevenção dos pacientes. Como é que é? Qual é a resistência? Eu acho que vai ser de comum acordo o que eu vou falar com a Marlene também, mas eu acho que a falta de informação, estigma e preconceito é uma grande barreira, né, Marlene? Eu vivencio isso muito no consultório. Acho que você pode falar ainda mais para a gente, estando muito mais ao lado dos pacientes, através do Instituto, sobre o que é trazido para vocês. Uma das coisas que para a gente é muito importante entender, nós estamos num país onde nós temos dois sistemas de saúde, né? Nós temos a saúde suplementar, que é aquela pessoa que tem um plano de saúde, e você tem o Sistema Único de Saúde, né? E aí, o que tem acontecido? Porque eu acho que uma das coisas importantes a gente falar aqui, e que a Tânia colocou muito bem no início da fala dela, é quando você tem um diagnóstico no início, você tem 90% de chances de cura. Só que o que a gente tem visto hoje no nosso país é que esse homem, ele tem chegado ao sistema de saúde numa fase mais avançada da doença. E quando ele chega com essa fase mais avançada, as possibilidades de tratamento, elas já não são iguais
a que ele teria numa fase precoce, ali no início da doença. E o que a gente precisa fazer é isso que a gente está fazendo aqui, é levar informação, é orientar e fazer com que essas pessoas elas entendam. E algo muito importante é a gente entender que a pessoa que tem a próstata, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter esse olhar diferenciado e acompanhar. Né, e acompanhar, procurar ajuda, não é vergonha pedir ajuda, tem que procurar o sistema de saúde, vai ter algumas dificuldades, dependendo da região que você está, mas assim, vá até o sistema de saúde, faça sua consulta, está sentindo alguma coisa diferente? Peça ajuda. Muito importante, Marlene. E eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe também que existem pacientes trans que enfrentam muitos desafios em relação ao câncer de próstata, né? Como que as associações dos pacientes, como a Associação Lado a Lado, pode ajudar a trazer visibilidade para esse tema, né? Ampliar essa busca pelo diagnóstico? Isso, olha, para mim é um dos grandes desafios da campanha e algo que a gente, em todas as edições, a gente traz essa mensagem muito clara. Porque a gente precisa entender que nós temos que levar essa informação e de uma forma como a gente está tendo esse bate-papo aqui, né? As pessoas que têm a próstata, ela tem que entender e o sistema de saúde também tem que estar preparado para atender essa pessoa. Né? Então, a gente não pode ficar com alguns pudores, ficar tentando segregar, né? A gente tem que levar essa informação de uma forma límpida, clara e que chegue a todas as pessoas que têm próstata. E tem que procurar ajuda, todos têm que procurar ajuda. Falando um pouquinho mais sobre esse tópico, que também é um tópico que o conhecimento da medicina precisa se desenvolver ainda mais, a gente teve esse ano 2 publicações muito interessantes sobre esse tema. Uma norte-americana e uma publicação brasileira, inclusive. No nosso país, quando a gente vai ver as estatísticas, cerca de 0,5% a 1% da população se declara transgênero ou não binário. Tá? Essa percentual. Então, é um percentual grande, é um número absoluto grande de pessoas. Tá? E independente do gênero do indivíduo, a presença da próstata induz ao risco desse tumor e deve ser realizado exames check-up adequados. Existe até uma recomendação específica para se considerar valores de PSA, por exemplo, que é um exame de sangue, que muitas vezes é o principal exame de sangue utilizado no rastreamento do tumor de próstata, valores de PSA adequados para pacientes que estão fazendo, por exemplo, o uso de hormônio para afirmação de gênero. Isso é uma coisa que a medicina já tem desenvolvido um conhecimento cada vez maior. Precisamos crescer ainda mais nesse sentido, sem sombra de dúvidas. E uma coisa que a gente precisa desenvolver no nosso país também, né, Marlene, são dados específicos da oncologia nessa população. A gente sabe que, às vezes, essa população acaba ficando um pouco na periferia do sistema de saúde, quando a gente vai olhar. Os dados acabam sendo um pouco conflituosos, mas é um conhecimento que a gente precisa ampliar, sem sombra de dúvidas, para oferecer o melhor cuidado para cada paciente, independente de quem seja o paciente que venha procurar o sistema de saúde. Não, perfeito. E tem uma coisa, Tânia e Jairzinho, se vocês me permitem, é que faltam dados hoje para a gente conseguir ter esse olhar que o doutor Daniel trouxe. Então, faltam dados de pessoas pretas, como o nosso país tem essa mistura tão grande, a gente acaba não tendo esses dados, e esses dados nos ajudam a gente a dirigir até ações de políticas públicas. Né? Por exemplo, eu estou lá em Brasília tentando buscar melhoria no acesso para o homem. Se eu tenho esse dado, se eu tenho essa informação, isso me legitima
para conseguir fazer com que essas pessoas elas também tenham os seus direitos resguardados, né? Sim. É tão importante, ter esse conhecimento e essa noção, e eu queria até puxar aqui a sardinha, que a gente até já falou, sobre a importância da família na prevenção. Porque a gente sabe que a mãe, o irmão, a mulher, o filho, a gente se cutuca como instituição, né, familiar, para que o outro que a gente ama vá se cuidar. Então, assim, é muito importante a gente contar com a família e ouvir a família, né, porque às vezes a gente sabe até com pais mais velhos que às vezes a gente fica: "Vai fazer? Não, não quero", né, como o doutor Daniel falou muitas vezes, com medo, né, de encontrar um diagnóstico, mas a família precisa estar junta para esse cuidado acontecer, principalmente na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata, que envolve todos esses tabus. Eu queria até fazer uma pergunta para você, já como é que foi? Eu não me lembro assim direito, queria ouvir de você. Quando o seu pai descobriu, como é que foi esse cuidado, esse entorno, né, do recebimento desse diagnóstico? Isso que você acabou de falar é muito importante, né? Porque minha mãe, Dona Claudine, um beijo para ela, é, ela incentivou muito meu pai, né? Assim, eu não lembro exatamente se ele teve algum desconforto, né? Como o doutor Daniel estava falando aí, se a urina, enfim, começou a trazer algum desconforto, mas eu lembro que ele foi, né, minha mãe foi junto com ele no urologista, no doutor Eric e tal, e aí acho que eles acabaram descobrindo esse tumor na próstata. E, assim, o meu pai, é, ele sempre teve, né, uma atitude muito alegre na vida dele, né? Vocês lembram bem como ele aparecia na TV, sempre alegre, sempre feliz, e isso era no dia a dia dele. E a gente pôde acompanhar isso, assim. Ele, acho que num primeiro momento, né, ele tomou, obviamente, aquele susto, como acho que grande parte dos pacientes que recebem essa informação acabam tomando, né, e tal. Mas ele se colocou muito assim, bom, então o que a gente pode fazer, né, para melhorar ou para curar ou, enfim, para tratar essa situação. E confiou muito no médico dele, né, que era um médico muito gabaritado, que Deus o tenha também, o doutor Eric, é, e confiou muito. E minha mãe e a família toda, eu, minha irmã, Tânia, enfim, toda a família dando aquele apoio, aquele suporte. Mas foi um baque, né? Óbvio, né? Para a família inteira, né? Quando a gente soube, é aquele baque porque ainda é uma doença que traz, né, muito medo, não só o câncer de próstata, o câncer, de uma maneira geral, é uma doença que traz aquele desconforto na família, nas pessoas que estão ali próximas, né, e tal. Mas a gente tentou encarar dessa forma, confiando muito na medicina, né, confiando muito na ciência médica, né, que a gente tem disponível até hoje, e eu sempre fico torcendo para que em algum momento a ciência descubra a cura, descubra a cura de todos os cânceres, mas é uma situação delicada que meu pai acho que soube lidar, soube confiar na esposa, soube confiar nos filhos e principalmente confiar na situação médica em torno ali do problema. E eu até gostaria de perguntar para o doutor Daniel aqui e para a Marlene, já que a gente está falando de família, como que é o caso como é a importância da família, principalmente nos casos, né, do diagnóstico já na fase metastática, que não era o caso É. do Jairzão. Como é que é? Aí acho que é ainda mais importante a presença, né, a questão afetiva, a família como combo, né, para que isso seja atravessado da melhor forma possível. E só antes de responder, eu quero muito ouvir a resposta, só para dizer que, como realmente a situação do meu pai foi, né, ele teve o diagnóstico precoce, então ele conseguiu tratar o câncer. Então, só para dar
uma finalização, né, nesse assunto, né, assim, dessa parte do assunto. Meu pai conseguiu tratar o câncer e, graças a Deus, se livrou do câncer. Exato. Felizmente, Tânia, a vasta maioria dos pacientes consegue fazer o seu diagnóstico no cenário da doença localizada, no qual a doença é curável na quase totalidade dos pacientes, tá? Quando o diagnóstico é realizado na fase mais avançada da doença, que a gente chama de metastática, né, que é quando o tumor saiu do órgão que ele se originou, ou seja, o tumor de próstata, existem alguns órgãos que ele costuma acometer com uma certa preferência, como os nossos gânglios, que o nome técnico, o nome médico seriam os linfonodos, ocorre eventualmente a disseminação para os ossos, pode ocorrer a disseminação para os pulmões e também para o fígado. São alguns dos órgãos que são mais comuns nessa ordem. Eventualmente, quando a doença é diagnosticada nesse cenário, o tratamento em geral visa, na maioria dos casos, um controle da doença, mas a erradicação por completo e de maneira permanente, que é o que a gente define como cura, infelizmente acaba sendo a exceção nesse cenário, né? Então é um cenário que a gente precisa muito mais estabelecer um vínculo muito forte com o paciente, com a família, uma vez que nós seremos aquele que caminhará junto durante as fases do tratamento. Seja qual o tratamento que seja proposto, nós faremos parte do dia a dia do paciente, vamos compartilhar dúvidas, angústias. Às vezes o paciente, quando chega num consultório de oncologista, pode algumas vezes ficar com uma falsa impressão de que você é só mais um paciente, ou de que eu estou acompanhando só mais uma pessoa, mas não. Um tratamento que dá certo é uma coisa que eu ganho meu dia de fato, um tratamento que eventualmente eu estou propondo e estava funcionando e para de funcionar é uma coisa que me entristece, que me abala, sem sombra de dúvidas. Eu tenho meu profissionalismo, eu tenho meu raciocínio técnico, que eu preciso manter isso também para tomar as melhores decisões, tomar decisões que sejam embasadas no melhor para aquele paciente, mas são coisas que, na maioria das vezes, é impossível a gente não estabelecer nenhum vínculo afetivo, nenhum vínculo emocional. E a família também é parte de tudo isso, né, Marlene? Eu acho que trazer a família para próximo traz benefício para o tratamento do paciente, para toda essa jornada que o paciente vai percorrer. Tem algo que eu queria trazer para essa discussão, que é algo que ainda me chama muita atenção. Tem muitas pessoas que não querem falar a palavra câncer. Elas não assumem, né? Elas falam, eu estou com aquela doença, eu estou sentindo aquilo, eu estou fazendo tratamento para aquilo. Ela não assume a palavra câncer. E é claro, né, que nem eu atuo nas duas principais causas morte, o câncer e a doença cardiovascular. O paciente com a doença cardiovascular, ele não se enxerga como um paciente, ele não se vê como um paciente. Já o paciente com diagnóstico de câncer, ele já vem com toda aquela capa dura que o câncer carrega, né? Então, aí, muitas vezes, o paciente ele tem que estar fortalecido, porque ele que vai fazer com que a sua família entenda a condição que ele está e que traga a família para ajudá-lo naquele processo. Então, a gente tem pacientes que é o paciente que, além de lidar ali com a doença, lidar com todo aquele momento que ele está vivendo, ele tem que trazer a família para perto. Já tem outros que a família abraça, que a família vem junto, e tem outros que a família se afasta e que são os amigos que acolhem. Para todos essas características, eu acho que é importante a gente entender que o médico, ele faz parte desse processo, ele é seu aliado nessa jornada, mas também tem toda a equipe que o Dr. Daniel ele bem coloca, que você tem toda uma equipe, você tem a enfermagem, você tem o psicólogo, você tem o assistente social que vai fazer parte da rotina desse paciente, né? E por isso que eu falo,
falo, ele não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque são essas pessoas que vão ajudar e cada vez mais se empoderar. Agora, o paciente que está numa região distante, que não tem todas as informações que nós temos, que tem acesso, ele tem que se preparar muito mais para lidar com a doença, porque ele tem que se preparar para lidar com o sistema de saúde, porque muitas vezes uma consulta vai demorar 6 meses, 1 ano, uma cirurgia muitas vezes 1 ano, e ele tem que estar preparado e a família sempre tem que apoiar. E ter essas discussões em casa é super importante. O câncer hoje faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode esconder. Anos atrás, assim, lá longe, você escutava uma pessoa com diagnóstico. Hoje a gente está sentindo que está chegando cada vez mais perto. E para isso a gente tem que estar preparados para isso, para levar informação, para orientar e para acolher. E o sistema de saúde, ele tem que estar com um olhar humanizado. Ele tem que receber aquele paciente e trazer para perto e fazer com que aquele paciente ele consiga seguir a sua jornada de uma forma muito forte e decisiva, porque é ele que vai ajudar, muitas vezes, naquilo que o Dr. Daniel está ali o tempo inteiro tentando fazer com que ele siga ali a sua jornada. Isso é extremamente importante, né? Eu tenho visto aqui da nossa conversa que a informação é algo essencial e essa rede de apoio, né? Que vem da família, vem dos amigos, vem dos enfermeiros, vem da sua fé, não importa qual seja, né? Vem de uma série de locais que eu vi isso, né? Com meu pai. Né, que ele teve essa rede de apoio da família, da fé dele, da alegria dele, da disposição dele em encarar a doença de frente. Então, e da busca, né, desse trabalho da associação, como a Marlene colocou, porque sim, enfrenta-se muita negação, né, Marlene, quando o diagnóstico acontece. Então, essa rede toda e a informação são primordiais. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para esse último bloco e para trazer clareza aqui para a gente, abordar as questões relacionadas ao câncer de próstata avançado, a gente já falou um pouco, e metastático, numa fase que é muito crítica, né, da doença. É importante a gente entender como identificar os sinais da progressão e como oferecer apoio para quem enfrenta esse desafio. Então, doutor Daniel, você pode nos ajudar aqui a trazer clareza? O que seria o câncer de próstata na fase avançada? E poderia também nos explicar quais são os sinais de progressão que podem se manifestar nos casos? Tânia, a gente chama da doença metastática quando o tumor saiu do local que ele se originou e espalhou para alguma outra parte do nosso organismo, algum outro órgão, algum outro tecido. E nessa fase, de uma maneira geral, é quando a gente precisa lançar mão dos tratamentos que abordam o nosso organismo como um todo também. Nós médicos chamamos dos tratamentos sistêmicos. É aqueles que serão administrados através de comprimidos ou através de medicações venosas, para com isso conseguir tratar o organismo de uma maneira como um todo, completamente, né? Para os tumores de próstata, os sinais que devem levantar a preocupação, eventualmente para uma progressão da doença, são sintomas relacionados aos locais que esse tumor pode acometer. Como, por exemplo, se houver um acometimento muito grande dos gânglios da região da pelve, dos linfonodos, pode acontecer dor na região da pelve, pode acontecer um inchaço muito grande, muito exacerbado das pernas, por exemplo. Se houver o acometimento no local dos ossos, como os ossos da coluna, por exemplo, pode aparecer o sintoma de uma dor óssea persistente. Então, são alguns sintomas de alerta que devem fazer com que o paciente procure atendimento médico para esclarecer, principalmente naqueles pacientes que possuem sintomas persistentes, a gente fala aqueles sintomas que permanecem ao longo de 1, 2 semanas,
sem uma resolução ou sem uma causa clínica aparente, não tem relação com algum esforço muito forte que o paciente realizou, não tem relação com algum trauma que o paciente sofreu naquela região, e dessa maneira devem motivar o paciente a fazer uma avaliação médica. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Daniel, que é algo que assim, eu ouço muito, e eu queria aproveitar, já ouvi de alguns médicos, mas eu queria ouvir dele também. Se comenta que o câncer de próstata, diferente de outros tumores, ele tem uma característica de ter uma predileção aos ossos, né? Então, diz que o homem, numa fase avançada da doença, ele tem muitas dores ósseas. Isso tem um fundo de verdade? Isso eu queria muito que você falasse, tirasse essa dúvida que eu tenho. Tem sim, Marlene. Quando a gente vai falar de tumores, existem algumas características específicas dependendo do local que o tumor se inicia, para desenvolver uma predileção para quando ele avança, ele ir para algum órgão específico, tá? O câncer de próstata e também o câncer de mama são dois tipos de tumores nos quais a disseminação para os ossos é, infelizmente, um desses locais preferenciais para os tumores avançarem, para os tumores se desenvolverem, se instalarem nesses locais. E é muito importante, até quando eu vou conversar com os meus pacientes no consultório, às vezes os pacientes, quando conversam entre eles, de maneira mais descontraída, eles acabam falando que ele tem câncer nos ossos. Eu coloco para eles meio que como uma analogia. Nós somos brasileiros, nós nascemos no Brasil. Se nós mudarmos para os Estados Unidos, nós continuaremos sendo brasileiros naturais do Brasil morando nos Estados Unidos. Da mesma maneira, um tumor de próstata, quando se originou na próstata e foi para os ossos, ele não vira um tumor ósseo. Ele continua sendo um tumor de próstata, localizado nos ossos, e dessa maneira, quando eu proponho um tratamento que trata tumores de próstata, ele vai tratar o corpo inteiro do organismo, independente de onde haja tumor, desde que ele tenha se originado da próstata. Marlene, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que o cuidado com o paciente é contínuo, mas durante o diagnóstico e a progressão para os estágios mais avançados, como vocês estão mencionando aqui, eu queria saber como é que a associação, os profissionais de saúde, podem oferecer assim, o melhor tratamento e o suporte mais eficaz para a família como um todo. Trazendo a questão emocional também. Né? Sim, eu acho, Tânia, eu tenho certeza, que é esse olhar integral ao cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, você está, sei lá, fazendo uma quimioterapia. Ah, não, porque eu vou tomar aquele veneno, vou tomar aquilo ali vai entrar e vai te trazer a cura. Você tem que acreditar nisso. A sua família tem que estar ao seu lado, te apoiando, né? Eu costumo dizer, assim, a gente tem uma psicóloga que atende aqui o nosso canal de 0800, ela fala muitas vezes, sai do ambiente, vai para um outro lugar, respira, né, se abastece de energia e volta para casa, porque às vezes a família, naquela ansiedade de tentar ajudar, às vezes sufoca o paciente. E aí tem que ouvir mais o paciente, tem que deixar ele se manifestar. Tem horas que ele quer conversar, tem horas que ele não quer conversar, tem horas que ele quer festejar, tem que festejar, tem horas que ele não quer ninguém perto dele. A gente tem que respeitar. E a família, tem um outro agente que eu quero trazer também para essa discussão, que são os cuidadores. Né? Hoje nós temos os cuidadores que são os cuidadores profissionais, que muitas vezes a gente tem que trabalhar, tem as nossas tarefas e não dá para cuidar daquela pessoa. Então a gente tem os cuidadores. E os cuidadores também são pessoas assim muito importantes nesse processo. E hoje a gente tem também o cuidador familiar, que é aquela pessoa que muitas vezes deixa suas atividades profissionais para cuidar de alguém.
né, que é alguém da sua família que está precisando ali de cuidado. Então, eu acredito que você tem que ter fé, tem que acreditar, né, em algo maior aí que vai fazer com que esse seu tratamento ele vai ter sucesso, né? E aquilo você tem que buscar e tem que lutar por qualidade de vida. E todos que estão ao seu lado têm que emanar dessa mesma energia. Todos têm que ir na mesma direção. E é assim que você vai fazer com que aquele paciente ele se fortaleça, ele tenha mais coragem, que ele lute para que o seu tratamento seja vencedor. É isso que a gente faz aqui todos os dias. E eu gostaria até de destacar um outro papel que os institutos, associações e organizações fazem para o paciente e que contribui muito, por exemplo, comigo na minha prática clínica, que é lutar contra as barreiras que o paciente tem no acesso ao seu tratamento, uma vez que o paciente já vai ter inúmeras preocupações, preocupar com horários de tomar remédios, se preocupar com horários de consultas, horários de exames, e que muitas vezes as associações, institutos, organizações assumem o protagonismo nessa outra batalha que existe do acesso à saúde e também em trazer informações de alguns benefícios que às vezes os pacientes não sabem que têm em decorrência da sua doença, de alguns auxílios, seja auxílios relacionados a um seguro-saúde, auxílios relacionados à isenção de algumas taxas, de alguns impostos. Então, também é um papel fundamental que todas essas organizações têm para contribuir com o paciente, com seus familiares durante a jornada de tratamento e que contribuem muito também com o meu trabalho no consultório no dia a dia. E Tânia e Jairzinho, só complementando o que o Dr. Daniel trouxe, nós temos um papel também de orientar esse paciente que ele tem deveres, mas ele também tem muitos direitos, e ele tem que buscar esses direitos, né? E nós aqui que atuamos muito em políticas públicas, a gente também precisa fazer com que o que é o nosso trabalho aqui é diminuir essas distâncias, né? Aquela pessoa que está buscando o seu tratamento, que ela tenha o seu acesso, como preconiza a lei, no 30 dias, né, ou 60 dias para iniciar o seu tratamento. O que a gente não pode aceitar é que essa pessoa ela tenha que enfrentar toda essa jornada e muitas vezes aguardar por um tratamento, por uma consulta, além desse prazo, às vezes 1 ano, 2 anos, dependendo da região e da onde essa pessoa esteja. Olha, quanta informação boa que a gente pode buscar, né? Não só com os médicos, mas com esses institutos, como, por exemplo, Lado a Lado, informações também sobre a campanha Novembro Azul. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como que os médicos e essas instituições de apoio acham que a gente pode diminuir esses tabus, essa coisa assim da informação chegar e a pessoa já não ter mais aquela resistência tão grande em ir fazer o exame, né, fazer essa monitoração, e porque a gente sabe que muitas pessoas acabam não fazendo por conta desses tabus, dessas piadas, dessas brincadeiras, né? Então, queria ouvir de vocês, assim, como é que a gente pode expandir essa informação para ter uma rede de apoio ainda maior para que esses tabus sejam quebrados. Jairzinho, como você bem mesmo colocou, a informação é a chave, na minha opinião, nesse sentido. Todos que estão vendo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, se vocês puderem compartilhar, eu acho que eu, Marlene, Tânia, Jairzinho, nós estamos fazendo o possível aqui para debater temas relevantes, falar sobre informações que são realmente importantes para as pessoas que têm um diagnóstico de um tumor de próstata e que muitas vezes acabam ficando muito focados só no tratamento, em medicamentos, mas a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, que entender que tem muitas coisas ao redor, no que a informação pode contribuir para fazer com que esse caminho, essa jornada seja muito mais leve, e sempre que a gente puder estratificar, fazer
programas para conseguir fazer o diagnóstico da doença no momento mais precoce possível, a gente vai estar conseguindo curar quase que a totalidade dos pacientes. Jairzinho, eu costumo dizer o seguinte, né, que informação é conhecimento e que o conhecimento ele é libertador. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, e como o doutor Daniel colocou, vai levar para suas redes de amigos. Se tiver piada, não tem problema, vamos levar com humor, mas desde que aquela pessoa ela tenha a certeza que ela precisa se cuidar e ela precisa ser a protagonista da sua saúde. Se for com humor, ótimo, vamos com humor, mas o que nós temos que fazer é falar mais. Eu acho que a campanha Novembro Azul está aí, é um grande legado para o país. A gente tem que falar não só no novembro, a gente tem que falar todos os meses, né? Essa informação ela tem que ser o tempo inteiro e que eu espero que esse país ele comece a falar mais sobre promoção da saúde, né, orientar. A gente hoje, nas nossas rodas de conversa, nos nossos lares, a gente precisa falar de saúde, a gente tem que falar menos de doença, a gente tem que falar de saúde para quê? Para que a gente consiga com que mais pessoas comecem a se cuidar, né? E se cuidar é isso. O que nós fazemos aqui todos os dias e o que o doutor Daniel faz no seu consultório é buscar um diagnóstico precoce. Porque quando você tem um diagnóstico precoce, muda toda essa jornada. Então, tudo isso só é possível através da informação. Marlene e doutor Daniel, eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta para a gente ir no caminho aqui de encerrar, mas que eu acho que a gente tem que abordar, que é sobre quando o caso não foi precoce, né? Quando a doença desenvolveu. Eu estou com uma informação que quando o tumor se espalha para outras partes do corpo, a chance de sobrevivência é de aproximadamente 3 em 10 para um período de 5 anos. Então, quando a pessoa não responde ao tratamento hormonal, eu queria saber quais são as opções para o paciente nessa fase. E queria que vocês explicassem um pouquinho sobre esse 3 em 10, né? Para a gente ter uma noção um pouco mais abrangente de quando a doença já está estabelecida. Hoje em dia, pelos dados que você nos apontou, e o que a gente tem indicado na literatura é que aproximadamente dos pacientes que têm essa doença avançada, a gente consegue controlar a doença por cerca de 5 anos em 30%. Ou seja, de cada 10 pacientes com doença avançada, 3 deles vão conseguir controlar a doença pelo prazo de 5 anos. Mas uma notícia muito importante que eu gostaria de trazer a todas as pessoas, a todos os pacientes que estão enfrentando o câncer é: a oncologia é uma das áreas da medicina que tem avançado em maior velocidade. Felizmente, são inúmeros tratamentos que a gente tem conseguido desenvolver nos últimos anos, e hoje eu, infelizmente, ainda falo que a doença avançada não é passível de cura para a maioria dos pacientes. Eu não sei se essa afirmação vai ser verídica no ano que vem, por exemplo, de tão rápido que a ciência tem avançado nesse sentido. Tânia, se você me permite complementar, para nós aqui do outro lado, né, das instituições, o que a gente tem feito é isso que o doutor Daniel colocou. A oncologia ela tem avançado numa rapidez muito grande. E com isso, o que a gente costuma orientar e falar para o paciente? Se ele ali, naquele dado ali, né, ele tem, sei lá, 1 ano de vida, cada dia importa, cada momento é importante, porque quem sabe daqui a 1 ano já vou ter uma nova terapia e ele vai ter mais um tempo ali de sobrevida. Então, tem que lutar até o último instante e lutar, sabe, com muita força, com muita coragem e sempre acreditando
que algo novo vai chegar e que vai permitir com que ele fique mais tempo com a sua família, que ele veja a formatura do neto, que ele veja as crianças crescer e que ele siga a caminhada, ou qualquer outra pessoa que esteja nessa condição, ela veja esse momento adiante. Olha, ouvir vocês falando sobre as boas notícias, sobre o avanço, né, da oncologia, sobre coragem, como a Marlene falou, e seguir em frente, acho que é o melhor jeito que a gente tem para encerrar essa conversa maravilhosa, que eu aprendi muito. Eu também, muito, muito. Muito especial essa conversa e muito pertinente e necessária. Mas o nosso tempo está encerrando aqui. Então, eu gostaria de agradecer profundamente a Novartis por abrir esse espaço, trazer essa conscientização, valorizar a importância, né, desse tema e essa oportunidade de estar aqui com vocês, única, que eu vou ouvir, vou compartilhar muito, porque eu aprendi muito. Então, doutor Daniel, Marlene, Jair, muito obrigada por tantas contribuições, histórias, conhecimentos, perspectivas, informação e colo, né, Marlene? O colo, quando a gente aprende, né, é muito importante, esse suporte emocional. Então, antes de nos despedirmos, eu gostaria de uma palavrinha final, assim, uma última mensagem, uma última reflexão de cada um de vocês para encerrar aqui e deixar essa mensagem para cada um que está nos ouvindo. Eu vou começar porque eu estou aqui do lado dela presencialmente. Quero muito agradecer você por comandar esse bate-papo aqui, que eu aprendi muitas coisas, e dizer o quanto a informação é realmente salvadora. Então, procure se informar, porque eu acompanhei de perto isso na minha família e vi o quanto o diagnóstico precoce foi importante. E eu tenho esse cuidado também com a minha própria saúde, com a saúde da Tânia, das nossas filhas, a gente sempre fazer esses exames periódicos, porque é isso, né? As pessoas falam, quem procura acha, mas a gente tem que achar mesmo, a gente tem que ir atrás de encontrar essas questões relacionadas à nossa saúde, como a Marlene diz, como o doutor Daniel também, a saúde é o mais importante, né? Então a gente precisa sempre estar esperto. Quero muito agradecer as pessoas que se envolveram aqui também para fazer esse bate-papo acontecer. São muitas que estão aqui atrás das câmeras, então um agradecimento especial para essas pessoas também, e um agradecimento para quem está ouvindo e vendo aqui esse bate-papo, e que você possa também se estimular a buscar cada vez mais informações e compartilhar e manter a saúde sempre em dia. Ótimo, gente. Eu também fico muito honrado, muito feliz com esse bate-papo tão legal que a gente teve, poder compartilhar esse momento a convite da Novartis, com você, Tânia, com você, Marlene, com você, Jair. Foi um prazer a gente poder levar tanta informação importante para tantas pessoas que precisam dessa informação e colocar como mensagem final uma coisa que a Marlene falou muito na sua fala, sobre assumir o protagonismo da sua saúde. E não só no quesito de rastreamento de doenças, mas de cuidar de fato da sua saúde, de conseguir estabelecer uma rotina de atividades físicas, de conseguir estabelecer uma dieta balanceada, e nesse quesito a gente não precisa inventar moda, é basicamente comer comida de verdade, a gente fazer os nossos acompanhamentos precoces com a saúde, fazer exames de check-up pelo menos uma vez ao ano, e um outro pilar que eu gostaria de acrescentar seria adquirir informação. Como a Marlene falou, conhecimento é fundamental para nos libertar, e sempre que surgir alguma dúvida, vá de peito aberto conversar com o seu médico. Eu tenho certeza que o seu médico está pronto para esclarecer a sua dúvida, e se ele não tiver resposta naquele momento, pode ser uma dúvida ainda mais importante e originar pesquisas que vão ajudar não só a responder a sua dúvida, mas de muitas outras pessoas. Foi um prazer, gente. Tânia, Jairzinho e doutor Daniel, olha, eu estou muito, muito feliz de
terminar esse bate-papo aqui com vocês. A campanha Novembro Azul, a gente tem vários momentos inspiradores e eu estou colocando esse aqui como um desses momentos inspiradores, né? Com pessoas maravilhosas, pessoas que a gente admira, pessoas que vibram essa onda do bem e de fazer com que a informação chegue a quem verdadeiramente precisa, né? Tanto o Jairzinho como o Daniel, eles trouxeram algo que eu sempre oriento as pessoas, os pacientes, geralmente fala assim, mas eu vou ficar na frente do médico, muitas vezes eu não sei, eu tenho algumas dúvidas, sabe o que eu falo? Faz uma listinha, né? Você está fazendo qualquer coisa, sentiu aquela coisa, anota, né? Anota ali no bloco de notas do celular, ou no papelzinho, onde você tiver ali a disponibilidade. Quando chegar na frente do seu médico, pergunte, né? Tire as dúvidas, né? Não fique com nenhuma dúvida. E o que é mais importante, né? Eu falo que todos vocês falaram, quem procura acha. Quem acha, trata, e quem trata, cura. Então, isso é muito importante. E a doença, ela não é um ponto final na vida da gente. A doença é só uma pausa para a gente parar, refletir e sair melhor do que entramos. Vamos encarar de frente, a vida nos pede coragem, e coragem a gente tem que ter para lidar com todos os movimentos, todos os paralelepípedos, né, que vamos encontrar, mas com muita coragem a gente vai tirando um a um do caminho e vai seguindo adiante. Obrigada, Tânia, obrigada, Jairzinho, feliz da vida de te rever, e doutor Daniel, olha, um grande parceiro, um jovem oncologista que tem um futuro aí brilhante aí e que vai ajudar muitas pessoas e salvar muitas vidas. Muito obrigada a vocês, adorei participar. E eu que agradeço profundamente todos vocês. Agradeço mais uma vez a Novartis, essa conversa que é de ouro. Peço gentilmente para quem estiver assistindo que compartilhem, porque a gente falou muito aqui sobre informação, sobre conscientização, sobre apoio. E é sobre isso esse podcast, para que chegue essa informação e esse apoio ao maior número de pessoas. E eu sou muito grata por ter aprendido tanto com todos vocês e que a gente siga em frente nessa conscientização. Quero deixar um abraço a cada um. Um abraço em você, que está aqui do meu lado, eu posso dar. E um beijo em cada um. Até mais. Muito, muito obrigada.